Você gosta de desafio? Se você gosta de desafio, esta aula é para você. É um bloco que parece simples, mas ele é bem trabalhoso e ele é para os fortes. Por que eu digo que ele é para os fortes? Porque ele é um bloco que precisa de muita atenção e muito cuidado. Ele tem posicionamento de cor, tem técnica, então é um grande desafio. Mas eu tenho certeza que você é capaz e que você vai conseguir construir e fazer lindos trabalhos com ele. Vamos para a nossa aula? Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então não se esqueça, curta, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Então o que eu vou ter que construir? Eu vou ter que construir essas tulipas, que eu acho que vai ser o maior desafio para vocês. E vou explicar uma outra maneira de construção. Essas tulipas aqui. Essas folhagens, eu tenho uma posicionada para um lado, outra posicionada para o outro lado. E vou ter que construir o fly guise, que é o voo do ganso, aqui, formando esses azuis com esses verdes, essa base aqui. E o mais simples de todo, o quadrado central, que é tranquilo de se fazer. Então vamos começar, porque eu acho que é mais complexo, que é uma técnica diferente, é uma maneira diferente de construir estes paralelogramas. Existem várias maneiras, mas eu estou trazendo para vocês uma outra maneira de se construir esses paralelogramas aqui formando essa tulipa. Vamos para lá, para a aula? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que montar 4 tulipas dessa. 4 tulipas dessa daqui. Nessa posição. Nesse posicionamento aqui. Certo? Então, para isso, eu vou ter que fazer essa construção. Observe que ela não tem uma costura aqui no meio. É um quadrado inteiro. Então, como que eu fiz isso? Fiz dessa maneira aqui. Deixa eu pegar minha colinha com as medidas aqui. Então, eu cortei primeiro quadradinho de 5,5 por 5,5, que é esse quadrado central aqui. Para esse, eu usei 2 tons de uva, que é a coleção Malbec, um mais claro e um mais escuro. Então, eu vou ter que cortar 4 retângulos desse e 4 retângulos desse, que são 4 tulipas. E 4 quadrados de 5,5 por 5,5. Estes retângulos, eles medem 5,5 por 9,5. Então, 5,5 por 9,5. E aqui, quadradinhos neutro, da mesma cor daqui, de 5,5 por 5,5. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu vou pegar o retângulo mais escuro com o retângulo mais claro, vou posicionar o quadrado de 5,5 por 5,5 em cima e vou riscar uma diagonal para cá e uma diagonal para cá. E vou costurar em cima dessa diagonal. Feito isso, eu venho, corto o excesso. Costurei e cortei o excesso. Até aqui, não tem grandes preocupações, é só olhar posicionamento de cor. Então, vim aqui, olha. A cor mais clara está no meu lado direito, a cor mais escura está do meu lado esquerdo. Então, o neutro está aqui e o neutro está aqui. 4 peças dessa e 4 peças dessa. Agora, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que unir nessa diagonal aqui, para poder emendar este quadrado. Então, o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Eu peguei a peça mais escura, peguei a peça mais escura e peguei o quadradinho, esse quadradinho de 5,5 por 5,5 e costurei do lado esquerdo. Então, vim aqui, coloquei o quadradinho aqui e costurei do lado esquerdo, deixando uma margem de costura aqui. Está vendo que eu não costurei até o final? Então, eu vim costurando, fiz isso daqui, olha. Vim costurando, cheguei aqui, deixei uma margem de costura e dei um retrocesso. Fui e voltei com a máquina, dei um retrocesso. E deixei aberto este pedacinho aqui. Para depois, o que eu vou fazer? Ele vai ficar assim, certo? Eu vou ter que unir aqui, olha.
Ele vai ter que vir desta maneira aqui. Então, eu vou ter que costurar desta maneira aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Costurei o quadradinho aqui, nessa posição. Eu vou vir com este outro aqui, posiciono em cima e vou costurar até chegar aqui nessa margem que eu deixei. Aqui não deixei a margem de costura? Então, eu vou vir aqui e vou costurar até aqui. Então, vou vir e vou costurar deste ponto aqui para cá. Venho e costuro deste ponto para cá. Dessa maneira aqui. Então, tá aqui o meu quadradinho, que é este. O meu uva mais escuro e o mais claro. Vim e costurei, passei uma costura, ó. Prendi aqui. Não cheguei, ó, cheguei até aqui na linha de costura. Fiz isso daqui. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou dobrar como se eu estivesse fazendo um triângulo. Como se eu estivesse fazendo um triângulo. Isso é uma outra maneira que você faz paralelogramo. E você vai pegar uma régua e vai posicionar a base da régua aqui. Então, eu tenho aqui onde eu parei a costura e vou riscar uma diagonal aqui. Vim aqui e risquei uma diagonal aqui. Se for com a régua grande, você faz isso, ó. Posicionei. Trago a base da régua para cá. E vou riscar uma diagonal aqui. Até este ponto aqui. Até esse ponto aqui. E vou passar uma costura daqui para lá. Vou passar uma costura daqui para lá. Aqui, ó. Fiz isso. Dobrei. Posicionei a régua daqui para lá, risquei e passei uma costura de ponta a ponta. Aí eu vou e tiro esse excesso aqui com margem de costura. E vou abrir, vou vir aqui e vou abrir a costura. Vou abrir a costura e vou ter a minha tulipa costurada sem a costura aqui no quadradinho pequeno. É uma outra maneira de se construir flores e fazer paralelogramo, fazer estrelas de pontas, sem ter essa costura no meio aqui. Existem várias maneiras de fazer. Então, eu quis trazer esse bloco com essa técnica, que é mais uma coisa que você aprende. Tá? Não é difícil, mas presta atenção. Não entendeu? Para o vídeo, volta, olha de novo, veja o posicionamento, tá? A dica é, procura deixar nessas duas posições aqui, olha. Os neutros, um para cada lado, para depois montar. Aí você vai olhando e vai montando da maneira que eu expliquei. Prepara 4 tulipas e deixa reservadas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer os voos do ganso. Para fazer o voo do ganso, eu vou cortar, vou ter que fazer 4 voos do ganso desse daqui. Eu vou cortar retângulo verde de 5,5 por 9,5. Retângulo verde, 5,5 por 9,5. E vou cortar 2 quadradinhos de 5,5 por 5,5. 5,5 por 9,5 e 2 quadradinhos de 5,5 por 5,5. Vou posicionar aqui e vou riscar uma diagonal de vértice a vértice. E vai costurar. Olha, risquei de vértice a vértice e passei uma costura. Passei uma costura, eu venho, tiro o excesso. Tiro o excesso e passa a ferro ou com a espátula. Vai pegar outro quadradinho, vai posicionar em cima, risca de vértice a vértice, costura em cima e corta o excesso.
Você vai ter que repetir esse processo 4 vezes. São 4 voos do ganso que você tem que construir. E eu já tenho os meus voos do ganso, os voos do ganso, todos eles prontos. Certo? 4 vezes. 4 vezes. Eu já tenho os meus prontos aqui. Depois, o que você vai fazer? Você vai ter que cortar. Então, essas partes aqui já estão prontas. Essa parte também já está pronta. Eu vou ter que cortar 4 retângulos de 5,5 por 9,5 e emendar no voo do ganso na parte do verde aqui. Então, eu vou costurar, formar essa célula aqui. Já formei a célula da tulipa, agora estou formando essas células aqui. O 5,5 por 9,5, costura no lado verde aqui. Deixa reservado esta e essa, junto com as 4 tulipas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as folhagens, essas folhagens aqui. Para fazer as folhagens, que a gente vai ter que emendar, fazer essa parte aqui. Então, vou ter que fazer a folhagem de um lado e do outro. Observe que tem posicionamento. Um neutro está para cá e o outro neutro está para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que montar, fazer 2 montagens. Então, eu vou ter que pegar 5,5 por 9,5 do tecido verde claro, que é esse daqui, e o tecido verde mais escuro, 5,5 por 5,5. Risquei um quadradinho para cá e outro quadradinho na diagonal para cá. Olha, tem uma diagonal riscada aqui e tem outra diagonal riscada aqui, porque um de cada posição, certo? Isso daqui. Feito isso, tiro o excesso, passa a costura, tiro o excesso. Eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo, tá? Para não confundir. E passa a costura aqui. Ana, mas está ficando um de cada lado. Tem que ficar porque a folha é uma de cada lado. Certo? Aí o que eu vou fazer agora? Vou cortar o quadradinho do neutro. Vou cortar o quadradinho do neutro. Do amarelo. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou cortar, vou pegar um quadrado, 5,5 por 5,5 da base da cor, a base, o meu amarelinho bem claro, posicionei em cima e posicionei em cima. Aqui não tem essa diagonal para esse lado aqui, então eu vou riscar essa daqui para o mesmo lado aqui. Risquei a diagonal e costurei. Costurei, cortei a diagonal. Uma margem de costura. E a mesma coisa deste lado aqui. A mesma coisa deste lado aqui. Cortei. Deste lado e deste lado. Então, fiz essa diagonal. Posiciono o quadradinho aqui, faço a diagonal na mesma posição dessa e na mesma posição dessa daqui. Que é essa daqui. E vou ter 2 peças, uma para cada lado, olha. Uma com uma diagonal para cá, ó, paralela, ó. Diagonal paralela com paralela. Paralela com paralela. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quadradinho, vou pegar o fly guise com o retângulo e vou posicionar esta parte aqui e esta parte aqui. Vou fazer isso daqui, um de cada lado. E vou construir 4 células iguais. Vou construir 4 células iguais. Na mesma posição. Certo? Feito isso, reserva. E vou cortar um quadrado central de 17,5 por 17,5. O que eu vou fazer com esse quadrado central? Vou posicionar as células com o fly guise. Um de lado, outro de cá, outra daqui e outra daqui. E vou colocar as 4 tulipas, uma de cada lado. Uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Nessa posição. Como que eu vou emendar? Uno na vertical, todas elas na vertical.
Uno todas elas na vertical, que vai ficar desta maneira aqui, que eu já tenho um costurado. Parte central e vertical. Vertical que eu digo aqui. Certo? Desta maneira. Então, eu tenho a célula, o fly guise e as folhas, posicionamentos diferentes. Agora, basta eu unir horizontal com horizontal. Observando esses encaixes todos perfeitos com o alfinete. E vou ter um bloco de tulipas bem interessante, bem bonito. Olha, avesso, bem feito. Certo? É um grande desafio, mas não é impossível. O que precisa para esse bloco? Atenção. Qual é a atenção maior? Os posicionamentos das pontas. O posicionamento para todas as folhas. Porque se essa folha fosse igual a essa, não faria o desenho da base da tulipa, das folhagens da tulipa. Então, um bloco que requer atenção, mas não é nada difícil de fazer. E ele é muito técnico. Espero que vocês tenham gostado. Mais técnica para o seu currículo. E não se esqueça, fotografe e me mostre as suas tulipas. Pode fazer elas até em vinho, que vai ficar bem bonito. O vermelho mais escuro com o vermelho mais claro, vai ficar uma tulipa bem bonita também. Beijinhos e até a nossa próxima aula. Vocês que assistiram a aula até aqui e quer saber mais sobre pet, sobre costura criativa, vocês não podem deixar de conhecer o portal do Patchwork. O portal do Patchwork é a minha escola de patchwork, de costura criativa. Lá eu ensino vocês desde o pet para iniciante, para nível avançado, tem todos os tipos. Tem uma infinidade de aulas, desde pet, bolsas, peças utilitárias, desde as peças mais simples até aquelas peças mais elaboradas. Se você quer saber mais, o link está na descrição desse vídeo, clique nele e venha fazer parte. Eu te espero lá!